Das linhas de Nazca, desenhos gigantescos gravados no solo do deserto há mais de 2000 anos. Imagens tão imensas que só são visíveis do alto. Por que foram feitas? O que significam? Será que toda essa área é apenas um mapa estelar do povo Nazca? Para solucionar o mistério, eu vou atrás de algumas pistas, estudar todas as evidências e seguir a trilha onde quer que ela me leve e seguir além. Eu sou Ollie Stitz, jornalista e explorador, e esta é a minha missão de vida: solucionar os mais estranhos e polêmicos mistérios de todos os tempos. Eu vou procurar provas concretas. Acho que vou precisar investigar isso um pouco mais. Fatos, provas de que atrás de todo mito existe uma verdade para ser contada. Para mim, o mistério das linhas de Nazca não começa na América do Sul, mas no sul da Inglaterra, num dos marcos mais estranhos do meu país. Ele tem quase 3.000 anos de idade, mas ninguém sabe quem o fez nem por quê. Do chão, parece uma trilha no mato. Mas visto do alto, é um gigantesco cavalo branco. Os peritos o chamam de geoglifo. Os geoglifos são desenhos enormes e elaborados, gravados na terra por antigas civilizações. Mas eles são bem diferentes dos outros monumentos arqueológicos que costumam dominar o horizonte, como as pirâmides do Egito ou até o Stonehenge, aqui na Grã-Bretanha. Ou talvez o Coliseu, em Roma. Os geoglifos são diferentes porque são planos. Vistos do chão, eles normalmente parecem apenas um monte de riscos desconexos. Mas é nisso que está o grande mistério. Por que alguém, em seu juízo perfeito, iria querer fazer desenhos gigantescos que não conseguiria ver? Para responder essa pergunta, eu estou indo para a América do Sul, ao deserto que já abrigou uma misteriosa civilização chamada Nazca. Um povo que, há 1.200 anos, desapareceu da história. Estou aqui no sul do Peru, no remoto deserto de Nazca, e esta é uma linha de Nazca que forma uma baleia gigante. Daqui, talvez não pareça grande coisa, porque para conseguir ver as linhas de Nazca é preciso ter uma perspectiva completamente diferente. Do alto você consegue ver que as linhas de Nazca são geoglifos imensos, os maiores que existem. Mas por que eles estão aqui no meio de um vasto deserto vazio? E não é que as linhas de Nazca sejam difíceis de se enxergar do chão, elas são praticamente invisíveis. Foi só quando os pilotos de aviões começaram a sobrevoar esta região do Peru que alguém começou a perceber que elas existiam. Daqui de cima, eu entendo por que os primeiros pilotos ficaram tão surpresos com o que haviam descoberto. As linhas se estendem por mais de 500 quilômetros quadrados e formam mais de 1000 figuras geométricas. Retângulos enormes, trapézios, com centenas de metros de largura e milhares de metros de comprimento. E existem também linhas perfeitamente retas, algumas com até 15 quilômetros. Talvez os mais incríveis sejam os biomorfos, mais de 50 desenhos imensos de pássaros, animais e seres humanos. Desde que foram vistos pela primeira vez há 80 anos, os pesquisadores tentam descobrir quem fez essas linhas e por quê. Já surgiram várias teorias, mas poucos fatos. Achar respostas certas sobre as linhas de Nazca vai ser um desafio. A melhor maneira de começar, no entanto, é com um grande mistério que já foi solucionado: como essas linhas foram feitas. No fim das contas, não é tão difícil. Sem usar equipamentos modernos, eu e o artista peruano Julio Cortés vamos desenhar um dos mais famosos, o rabo do macaco de Nazca. E a forma como estou fazendo esta linha com o Julio é usando essas ferramentas bem simples. Esta pá grande, aqueles pinos no meio e um pedaço de barbante. O que dá a distância certa que precisamos para fazer a espiral. Durante anos, ninguém sabia dizer como criar um desenho tão grande e com tanta precisão sem conseguir ver o formato inteiro. Uau! Mas nos anos 80, um grupo de pesquisadores mostrou como poderia ser feito. E não era só com espirais que dava certo. Com métodos simples de topografia, como barbantes amarrados e pêndulos de prumo, o povo Nazca conseguiu fazer ângulos retos e desenhos complexos.
Depois de marcar o desenho, era só uma questão de remover uma camada de pedras. Blanco. Blanco? Blanco, silicato, sílice. Ele está me explicando como essa obra de arte é feita. É muito simples, é uma questão de contraste, porque a camada superficial é preta pelo ferro oxidado, fragmentos de rocha vulcânica. E quando você raspa, fica essa cor linda e bem clarinha. É quase branco. E é esse contraste que cria esses desenhos, essas linhas, esses biomorfos. É deslumbrante. Bom, um dos grandes mistérios é como essas linhas delicadas conseguiram sobreviver mais ou menos intactas. E isso se deve ao clima daqui. Só chove 15 minutos por ano por aqui. E o vento aqui é tão suave que ele não joga poeira em cima das linhas e elas não são cobertas. E também não houve muita atividade humana nessas linhas. Não havia nenhum motivo para as pessoas virem para cá depois que os Nazca se foram. E por isso essas linhas sobreviveram. Estamos quase terminando aqui. Então vou pôr meu sapato. Vou tentar subir um pouco para ter noção do que criamos aqui. Já devemos estar a uma boa altura para poder ver o que criamos. Julio! É lindo. Essa é a mais nova linha de Nazca. Desenhar o rabo do macaco não foi tão difícil. Mas o chato é que isso não explica por que o povo Nazca desenhou isso para começar. E nem se foram eles mesmos. Nesses anos todos, 3 teorias básicas tentaram explicar o que aconteceu aqui. A primeira é chamada de teoria astronômica, uma teoria popularizada por uma matemática alemã, Maria Reich. Maria Reich acreditava que algumas linhas de Nazca se alinhavam com os principais fenômenos celestiais, como o surgimento de certas estrelas e planetas. Uma de suas experiências teve sucesso e provou que na época do solstício de inverno, a estrela que estava surgindo se alinhou perfeitamente com uma linha de Nazca. Reich também dizia que os biomorfos, como a aranha e o macaco, representavam constelações específicas no céu noturno. Será que Maria Reich estava certa? Será que toda essa área é apenas um grande mapa estelar do povo Nazca? Hoje eu vou colocar a teoria dela à prova. Hoje está uma linda noite estrelada aqui no meio do deserto de Nazca e eu vim aqui só para testar a teoria de Maria Reich e que algumas constelações se alinham perfeitamente com os biomorfos de Nazca. E eu tenho um programa muito legal que está ligado ao sistema de satélite aqui. E se eu programar minha longitude e latitude, ele me dá um panorama exato do céu agora. E prontinho, o que eu estou procurando em primeiro lugar é Orion. Porque Maria Reich achava que Orion formava o desenho exato da aranha de Nazca. Aqui está o cinturão de Orion. Vamos dar o zoom nisso. Prontinho. E agora é só sobrepor a aranha para ver se ela se encaixa. Não, só... E sinto muito, mas isso não conclui nada. Bom, vamos tentar mais uma. Agora vamos procurar a ursa maior. E dentro disso vamos procurar a ursa maior. Achei. Vou dar um zoom na ursa maior. E isso deveria corresponder ao macaco. Então vamos sobrepor o macaco na ursa maior. E de novo não está batendo. Uma série de astrônomos fez análises muito mais detalhadas do que a que eu estou fazendo aqui. E eles provaram que a teoria de Maria Reich, de que as constelações se encaixam nos desenhos do solo, do deserto, simplesmente não procede. Mas a tentativa mais famosa de entender as linhas foi proposta na década de 70 e também está ligada às estrelas. Quando você fala sobre as linhas de Nazca, para a maioria das pessoas, elas pensam em visitantes do espaço. Essa teoria pode parecer meio absurda, mas há pessoas na comunidade da ficção científica e até mesmo entre os cientistas que acreditam que os extraterrestres têm alguma coisa a ver com a produção das linhas de Nazca. Eu vou encontrar uma delas aqui. Ele se chama Luiz Vasquez. Ele é professor aqui no Peru de inglês e direito. Pelo que eu entendi, você acredita que houve uma forma de
inteligência extraterrestre que ajudou o povo Nazca a fazer essas linhas? Sim, há uma especulação a esse respeito, porque você sabe, outras culturas trazem o seu conhecimento para novas culturas. E nesse caso, trata-se de um conhecimento que não tem precedentes. Certo? Só o povo Nazca sabia. E você já viu discos voadores e você acredita nisso, que existem extraterrestres aqui também? Bom, essa é uma teoria de que esses discos voadores sejam parte da inteligência extraterrestre. Bem, como pesquisador... Mas qual é a sua opinião? Sabe, pessoalmente, você acha que existem... Como pesquisador, eu não posso provar nada, mas eu desconfio que sim, que eles sejam de outro planeta. A teoria é mais ou menos assim. As linhas foram desenhadas como sinal para os visitantes de outros planetas e como rotas para suas naves espaciais. Olhando para elas lá do alto, isso até que parece vagamente plausível. Embora seja divertido pensar que os alienígenas têm alguma coisa a ver com as linhas de Nazca, e essa é a teoria mais famosa, eu não posso provar que o Coelhinho da Páscoa ou o Papai Noel não existam. O povo de Nazca não poderia ter feito isso sozinho? Eles eram o quê? Burros? Não, o povo Nazca fez. Eles fizeram as linhas? Sim, existem provas disso. Bem, não há provas de que os extraterrestres tenham feito. E não há provas de que os extraterrestres tenham orientado o traçado das linhas. Entendi. Então, o povo Nazca fez, mas o conhecimento, isso eu acho, não era da Terra, porque nós não temos esse processo histórico. Esse é um conhecimento de fora. Então, se você quiser achar que foram os alienígenas, mas a verdade é que eles eram... Bem, eles eram... Bom, foi um conhecimento de fora. Foi um conhecimento de fora. Então você acha que o povo Nazca não tinha capacidade nem inteligência para conseguir fazer isso sozinho? Mas para mim, dentre todos esses argumentos, o mais ofensivo de todos é esse que o povo Nazca não tinha inteligência, também não tinha vontade para criar essas linhas. Eu não engulo isso. Mas até agora já passei tempo demais pensando em quem não fez as linhas de Nazca e pouco tempo pensando em quem as fez. É difícil. Estou no deserto do sul do Peru testando as teorias que tentam explicar o enigma das linhas de Nazca. Já verifiquei a teoria astronômica que diz que as linhas são um mapa estelar, mas a teoria não bateu com os fatos. Também considerei a teoria dos alienígenas que diz que o povo Nazca seguiu as instruções de extraterrestres. Mas agora é hora de voltar com firmeza para a Terra. Eu quero descobrir se esse é o homem que decifrou o código Nazca. Ele se chama David Johnson e é um radiestesista, uma pessoa que afirma que pode achar água usando uma varinha. Essas linhas são muito especiais porque elas apontam para a direção de onde vem a água. Johnson acredita que quando o povo do deserto de Nazca encontrava uma fonte de água subterrânea, eles marcavam o lugar com uma enorme figura geométrica. As linhas, segundo Johnson, foram feitas para as futuras gerações do povo Nazca e serviriam como um mapa indicativo das fontes de água. Essa teoria pode não ser tão dramática quanto a das naves espaciais e mapas estelares, mas ao menos parece verossímil. Eu inspecionei essa região e minhas varinhas sempre se cruzam neste ponto. Isso mostra uma forte fonte de água. É bem simples de Será usar. que a ideia de Johnson procede ou é só um truque? Bom, para testar a base da teoria de Johnson, eu encontrei esses dois sujeitos animados. Esse é o Sr. Willie, ele é um radiestesista de verdade. Ele ganha vida como radiestesista. Bom, Sr. Willie, tem muita gente que acha que isso é uma superstição boba, então vamos pôr sua teoria à prova. Prove para mim que isso funciona. Eu sei que tem água entre esses dois aquíferos, esses dois buracos marcados por essas duas linhas brancas. E você vai passar por aí e me mostrar onde tem água. Vamos lá. Espera, não. Vamos deixar isso interessante. Vamos. Primeiro eu... Se o Sr. Willie localizar a fonte de água estando vendado, com certeza isso dará uma certa credibilidade à teoria de David Johnson. Muito bem, você precisa andar para cá. Sim. Continua gravando, não é? E as varinhas se cruzaram. Pare. O que é extraordinário é que o Sr. Willie provou que a radiestesia realmente funciona. Então a teoria de Johnson deve ter algum fundamento. Ele vai fazer de novo. Portanto, achar água pela radiestesia parece funcionar. Mas será que isso prova que as linhas apontam para a água?
Um grupo de geólogos fez o teste, e apesar de algumas linhas de Nazca realmente apontarem para fontes subterrâneas, não houve nenhuma evidência clara de que a maioria das linhas marque fontes de água no subsolo. 3 belas teorias, mas ainda nada de concreto. Acho que é hora de escavar um pouco para tentar chegar à verdade desse mistério. O povo Nazca pode ter sumido há 1500 anos, mas com certeza não deve ter deixado apenas linhas na areia. Aliás, eu sei que não. Este é um cemitério Nazca. Os moradores chamam de Choutilha, mas ninguém sabe como o povo Nazca chamava. Aliás, não sabemos nem como o povo Nazca chamava a si mesmo. É muito inquietante ficar cara a cara com um cidadão de Nazca. Mas são os ossos e crânios como este que nos revelam qual sua dieta, se eles tinham água suficiente e também do que eles morriam. Pelo menos teoricamente. Mas a realidade aqui em Choutilha é bem diferente. A sepultura tem um amontoado aleatório de partes de corpos. Seu verdadeiro conteúdo foi roubado há muitos anos. Infelizmente, milhares de locais como este foram saqueados por ladrões de túmulos, que levaram pistas vitais como esta sobre o povo Nazca. Mas, pelo menos, esta suposta sepultura está protegida pelo governo. A maioria não está. O policial daqui me levou para fora da propriedade do museu para ver como é a verdadeira situação. É realmente chocante. Isso é o pior pesadelo de um arqueólogo. Dá para ter uma noção do que já aconteceu aqui. Os ladrões entraram, arrancaram o telhado, pegaram o que eles queriam, descartaram o que não queriam, quebraram crânios, pernas e deixaram isto. Crânios humanos como um lembrete doloroso daquilo que vieram fazer aqui. Mas há uma verdadeira corrida contra o tempo que ocorre entre os profanadores de túmulos de um lado e os arqueólogos de outro, que estão tentando desesperadamente desvendar os mistérios do povo Nazca e das linhas também, antes que seja tarde demais. Vem comigo, tem uma coisa que eu não quero que o policial saiba, mas eu combinei de me encontrar com alguns dos ladrões de sepulturas para saber um pouco melhor quem são eles, o que eles roubam e onde é que todas essas coisas vão parar. Meus contatos no Peru convenceram 2 ladrões de sepulturas a gravar uma entrevista comigo. Vamos nos encontrar num lugar afastado do deserto. Não faço a menor ideia de como vai ser entrevistar 2 ladrões de sepultura de verdade. Mas estou prestes a descobrir. Para entender como as linhas de Nazca foram feitas, eu preciso me aproximar das pessoas que as fizeram. Mas isso não é fácil, porque a última morreu há mais de 1200 anos. A evidência de que eu preciso é do mesmo tipo que os arqueólogos precisam, mas a oferta é muito pouca e está ficando cada dia menor. Os culpados são os ladrões de sepulturas, traficantes de ossos e artefatos antigos. Eu combinei de me encontrar com 2 veteranos deste comércio terrível. Tudo bem? Eu estava esperando criminosos sinistros e mal encarados, mas não. Entrei num carro com 2 agricultores de meia idade, marido e mulher. E isso é um trabalho para vocês? É assim que vocês ganham a vida? Sí, esto, como le repito, esto solamente lo hacemos en tiempo de Semana Santa. Y aprovechamos en momentos que hay luna llena para poder ver y poder trabajar. Y esta clase de cine lo hacemos a que no sepa ninguna autoridad, ¿no es cierto? Y esto lo Mas vendemos. se eles pareciam ladrões de sepulturas a princípio, as dúvidas que eu tinha logo sumiram. Ali estavam as provas do crime, relíquias roubadas recentemente de uma sepultura Nazca. Esta es una momia. Posso pegar? Una momia. Ah, meu Deus. Olha só isso. Está encontrada en la arena. Aham. Una momia. Essa é uma das coisas que ela disse que encontrou em uma das sepulturas. É uma cabeça mumificada. Ainda dá para ver os ossos dos maxilares, os dentes, obviamente o formato da cabeça e os cabelos também. E olha, é incrivelmente delicado. Isso é pelas condições do deserto. Se uma pessoa for enterrada aqui, fica naturalmente mumificada.
Só que é meio sinistro, não é? Olha. Esta cabeça humana podia ser uma pista arqueológica vital. Agora é só uma peça de museu. Encontramos. Ela diz que vende cabeças como esta por $100 ao atravessador, mas no mercado negro ela acha que vale muito mais. E isso aqui? Eles também me mostraram esculturas de pedra em forma de dedos e um tipo de estatueta de madeira. Analisados num contexto, esses objetos poderiam ajudar a esclarecer o mistério das linhas de Nazca, mas no mercado negro eles não têm contexto nem significado. A epidemia de roubos às sepulturas talvez seja o maior desafio que estou enfrentando. E como me mostraram esses fazendeiros ladrões de túmulos, roubar uma sepultura de Nazca é tão fácil quanto destrutivo. Isso é só uma estaca de metal com uma ponta afiada e você vai cutucando a terra. Se você acertar a madeira, significa que você achou uma tampa de túmulo. E apesar de eu não procurar túmulos, não é difícil imaginar como é fácil fazer isso. E eu acho muito triste que toda vez que um túmulo como este é roubado, isso significa que mais pistas estão sendo perdidas, que nos ajudariam a entender o povo Nazca e, consequentemente, a desvendar o mistério das linhas. Ainda assim, há um sítio arqueológico onde os arqueólogos, e não os saqueadores, parecem estar dominando. Há 50 anos eles acharam este lugar, Carhuat, que agora esperamos que possa nos dar alguma pista sobre o povo e a cultura por trás das linhas. Até hoje, séculos depois de ter sido abandonado, ainda é bem imponente. A princípio, os arqueólogos acharam que iriam encontrar uma cidade fortificada e que Carhuat era a capital comercial e administrativa de um império maior. Carhuat fica ao lado das linhas de Nazca. Foi construída há mais de 2000 anos e misteriosamente abandonada 500 anos depois. Mas ela é dominada por esta imensa pirâmide de argila. Os arqueólogos passaram anos procurando evidências que confirmassem a hipótese de que aqui tinha sido um importante centro urbano. Mas essas evidências não existiam. Então, o que era essa cidade misteriosa com sua pirâmide imponente? E ela tem alguma coisa a ver com as linhas de Nazca? Eu espero que o arqueólogo-chefe, um italiano, possa responder minhas perguntas sobre quem fez as linhas e por quê. Mas assim que eu entrei no sítio, deu tudo errado. Pronto? Nós mostramos nossas licenças oficiais. Mas, por algum motivo que eu não entendi, eu fui impedido de explorar as escavações e até mesmo de entrar no sítio. Bom, é extremamente frustrante a equipe que está atrás de mim tentando entrar no sítio arqueológico, mas é incrível, porque esta é uma das principais áreas onde podem estar algumas pistas para entender melhor o povo Nazca. Depois de uma discussão bem acalorada de 1 hora, eu esperava que Maxim, nosso contratado peruano, tivesse convencido os funcionários a nos deixar entrar no sítio. Tá bom, e o que foi negociado? Foi cerca de... Então podemos 10 entrar metros. 10 metros, não podemos ir além. Dá pra ver que os caminhões entraram lá. E por que não podemos entrar lá? Exato, esse foi um dos meus argumentos. Alguém está controlando o sítio. E chegou a um ponto em que ninguém sabe explicar o porquê. É o que eu acho. Bom, sabe, isso é muito frustrante. Não são só os túmulos que estão sendo roubados aqui, que nos dão importantes e fascinantes provas arqueológicas para nos ensinar mais um pouco sobre o povo Nazca, mas é também este sítio. E, pois é, está sendo gerenciado e controlado pelo que me parece ser uma máfia italiana. Alguns arqueólogos que simplesmente não deixam ninguém entrar. E isso é frustrante para nós, mas também para a comunidade arqueológica. O resultado final? Eu e a minha equipe somos relegados a uma olhadinha de turista bem longe da pirâmide principal. Mas felizmente eu tinha um plano B. A equipe escavando o sítio arqueológico pode ter me desprezado, mas Kevin Vaughan, arqueólogo norte-americano e perito em Nazca, fica feliz em conversar. E tem mais, ele está disposto a me passar as informações da última pesquisa que saiu de Carhuat. O que eles estão achando aqui são evidências de muitas e muitas atividades cerimoniais. Grandes praças com evidências de festividades, muitos objetos de rituais e... Então... muito menos habitações do que eles esperavam. O que parece indicar que menos habitações, menos centro urbano, menos administrativo e mais um centro cerimonial. Exatamente. Mas quais são as provas concretas que realmente podemos ver que provam que aqui era um centro cerimonial? Bom, por exemplo, isso é um pedaço de cerâmica.
As cores estão incrivelmente vibrantes para algo que tem... Que idade? Cerca de 1.700 anos, eu acredito. 1.700 anos de idade. E olha só a qualidade disso. Então, como arqueólogo, o que isso realmente nos diz? Bom, pelo que vimos, esse tipo de cerâmica é encontrada em todo o sítio. É também encontrada em toda a região de Nazca. Mais do que isso, Kevin está dizendo que esses potes não eram de uso diário. Eles eram sagrados. Os potes feitos aqui foram parar em todo o sul do Peru, não porque este era um centro comercial, mas porque era um centro religioso e cerimonial. Então, para alguém de Nazca que viesse da região dos Andes para este lugar sagrado e pegasse um pote, como seria isso para essa pessoa? Sabe, eu acho que devia ser como um peregrino indo ao Vaticano e pegando um objeto sagrado e levando para casa. Esses potes eram imbuídos de um significado sagrado, porque vinham deste local sagrado. Há também evidências de algo ainda mais significativo, de que as pessoas que fizeram esses potes também fizeram as linhas. O famoso macaco de Nazca não podia ser visto do solo. Mesmo assim, um antigo artista Nazca conseguiu pintá-lo num pote. É uma pista forte, mas para entender seu significado por completo, preciso fazer uma viagem ao lado escuro e visitar um verdadeiro templo da perdição. As linhas de Nazca são um dos mistérios mais antigos da Terra. Quem as fez? Como foram feitas e por quê? Achar as respostas não tem sido fácil. Eu analisei ideias malucas, confrontei 2 ladrões de túmulos e ladrões profissionais de múmias e fui proibido de entrar num dos sítios arqueológicos mais importantes do Peru. Ainda assim, estou convencido de que há outro jeito de entrar na cabeça do antigo povo Nazca para entender como eles pensavam. Eu resolvi vir para esta cidade estilo espanhola, 300 quilômetros ao norte das linhas, para conhecer esse sítio arqueológico chamado Chavín de Huántar, também conhecido como Templo da Perdição. Estas são as ruínas de Chavín de Huántar. Como a cidade Nazca de Carhuache, Chavín era um grande centro cerimonial. Pode não parecer grande coisa hoje, mas há 2.500 anos pode ter sido aqui que a história das linhas de Nazca realmente começou. A história verdadeira, uma história de rituais psicodélicos movidos a drogas que não aconteciam aqui em cima, mas no subterrâneo. Bem, vamos entrar. Esta é a característica mais marcante de Chavín e o motivo de muitos chamarem este lugar de o verdadeiro templo da perdição. Esses sinistros túneis subterrâneos se estendem por quilômetros. O arqueólogo norte-americano John Rick acredita que este era o cenário de um aterrorizante ritual de iniciação feito para mostrar o incrível e assustador poder dos deuses de Chavín. Para os iniciados, o que será que eles pensavam enquanto atravessavam esses túneis? Bem, temos que supor que eles provavelmente, antes mesmo de entrar aqui, eles recebiam algum tipo de substância psicoativa para ingerir, a San Pedro ou outra substância psicoativa que desconhecemos em Chavín. San Pedro é um potente alucinógeno extraído do cacto de San Pedro. Ele foi usado em rituais em toda a América do Sul durante séculos. Então eles ficavam doidos? Tinham alucinações? É. A desorientação parece ser uma das principais palavras para a experiência. E o terror também. O que passava pela cabeça das pessoas que atravessavam esses túneis? Elas provavelmente ficavam no escuro durante várias horas, esperando acontecer alguma coisa. E de repente você tem uma imagem cauterizada no cérebro. Surgindo do nada, aparentemente, esse incrível ídolo de pedra. É a imagem de Lanzon, o principal deus Chavín. E, como você pode ver, é uma figura transformada. Um humano com presas, com cabelo de cobras, como já vimos antes, com unhas compridas, parecendo garras. Um indivíduo totalmente transformado. Parece haver semelhanças marcantes entre aqui e Nazca, sabe? Acabamos de passar por um labirinto. Aqui é o subsolo, mas as linhas são essencialmente um labirinto na superfície. De volta ao centro do templo, com minha mente ainda cheia de imagens do labirinto subterrâneo, John me diz que a cidade Nazca de Carhuache tem muito em comum com Chavín. Carhuache era um centro cerimonial aberto onde as pessoas vinham dos vales vizinhos para adorar?
Exatamente. Em peregrinação, podemos dizer Em isso? peregrinação, no sentido de alguém que vem a um centro como convertido, como iniciado. Novamente a comparação. Tanto o povo Chavin quanto o Nazca parecem ter feito peregrinações a centros religiosos sagrados. E para os dois, as drogas alucinógenas provavelmente tinham um papel importante. Este cantil Nazca está enfeitado com o desenho de um cacto alucinógeno de São Pedro. E o mesmo cacto é sem dúvida desenhado numa escultura em pedra bem aqui no coração de Chavin. É um cacto de São Pedro? Sim, e esta figura que vemos aqui é o feiticeiro. É. Aqui é um indivíduo que está em procissão. Em sua mão direita, ele está segurando um cacto de São Pedro. Recentemente, John descobriu sinais de como essas cerimônias eram praticadas. Esta é a entrada de um túnel escavado há pouco tempo, bem no meio da praça do templo. Isso pode ajudar a formar o vínculo entre a religião, o uso de drogas e as linhas de Nazca. Então eles quebravam cerâmicas aqui. Com certeza. Estamos achando que isso era uma espécie de oferenda dedicada às forças que estavam encarregadas de Chavin. Nós achamos que provavelmente esses vasos continham líquidos que tinham grande capacidade de alterar a mente de um jeito ou de outro. Talvez o São Pedro, o suco de cacto? A pessoa andava até esse buraco aqui que descia para o subsolo. E era a sua hora de fazer o sacrifício. São Pedro dava combustível para as visões que eram necessárias para reforçar a experiência. Essas não eram exatamente drogas psicoativas para diversão. Já tomou alguma vez? Já tomei, como sim. Foi? E não vomitei. Não vomitou? Esse foi meu erro. Por que, como cientista, você sentiu necessidade e vontade de tomar o São Pedro? Acho que se você não tiver pelo menos a perspectiva de como sua própria mente reage a uma dessas drogas, você fica sem saber o quanto as coisas podem parecer diferentes e de como você pode ser capaz de achar um ponto de vista bem diferente e aceitável em relação ao que você foi criado. Gostei da abordagem. É tão válida quanto qualquer outra abordagem científica. É. Nessa altura, tomar o São Pedro parece um plano tão bom quanto qualquer outro para desvendar esse antigo mistério. Não é pior que acreditar em alienígenas ou radiestesistas. Europa, há 3 bilhões de anos. Minha missão para entender o significado das linhas de Nazca vai sofrer uma grande reviravolta. Eu descobri que o povo Nazca usava poderosos alucinógenos para explorar o mundo espiritual e talvez também para buscar inspiração para seus desenhos gigantescos. Mas será que essas drogas são usadas até hoje? Para saber isso, estou indo para uma cerimônia onde o povo Nazca poderia se sentir em casa. É uma cerimônia que é praticada aqui há 2.500 anos, que remonta, obviamente, à época do povo Nazca e até antes ao povo Chavin. Eu fiz algumas pesquisas sobre o São Pedro e ele tem uma substância psicoativa chamada mescalina. Se você tomar, você pode ter grandes alucinações de grades, colmeias e até de teias de aranha. Eu estou aqui muito curioso para ver o que vai acontecer hoje. A cerimônia acontece à meia-noite, no deserto, perto de uma das linhas de Nazca. O meu contato aqui no Peru, o Maxim, combinou de se encontrar com um xamã, o Angel. O que você preparou para nós aqui? Ele me perguntou qual era meu objetivo, e isso é crucial quando você vai tomar drogas alucinógenas numa cerimônia xamânica. E a minha resposta foi simplesmente que eu queria saber mais sobre o povo Nazca. E ele trouxe com ele um pouco do São Pedro, que é feito do cacto. Você tem um pouco do cacto aí? Aqui, ó.
O cacto San Pedro tem uma substância psicoativa chamada mescalina. Com a pouca pesquisa que consegui fazer, aparentemente mais que 1,5 grama dessa droga pode ser fatal. E você pode perguntar como ele garante que nós não vamos tomar mais do que isso? Lo que me pergunta es que, bueno, él ha Maxime leído fez a minha pergunta, mas em resposta, Angel simplesmente levantou uma tigelinha onde em breve seria servido o San Pedro. Sabe, essa não parece ser exatamente uma ferramenta de medição muito precisa. É uma cabaça aberta, é uma cabaça, mas ele é especialista e nós estamos nas mãos dele e precisamos levar isso em conta. Quando você toma, tem tantos efeitos colaterais negativos quanto positivos, mas os negativos vêm primeiro. São eles taquicardia, transpiração, náusea, dor de cabeça, tontura, vômitos, convulsões e o meu favorito, a sensação de morrer ou de ser aniquilado. Eu estou correndo risco e não estou levando numa boa. Eu vou ficar sob os cuidados de um xamã experiente enquanto participo deste ritual sagrado. E antes de tomarmos o cacto, precisamos fazer uma oferenda à Mãe Terra. Esse negócio é bem grudento, hein? É uma coisa esquisita. Parece muco de nariz. Caramba. A gente se vê do outro lado. A gente se vê do outro lado. Graças, Angel. Essa coisa realmente não é muito gostosa. Não. Ele vai fazer uma marca em nós para ficarmos mais em contato com a energia desse lugar. Legal. Não tem como não ver o lado meio engraçado disso. Um xamã andando, borrifando de um lado para o outro, álcool de cana com um ramo de gerânio. É uma coisa meio ridícula, mas é a viagem espiritual. Ou talvez eu já esteja em viagem espiritual, sei lá. Estou começando a me sentir mal, meio esquisito. Eu estou meio preocupado que, sabe, o San Pedro possa ser um tipo de vodka, porque as primeiras 3, 4, 5 doses não são ruins, mas aí vem aquela que derruba a gente. Dizem que alguns usuários ficam vendo desenhos recorrentes, listras, tabuleiros, um mundo que parece um quadro do Picasso. Já teve a sensação de estar sendo seguido? Tem mais, vou cair fora. Cadê o povo Nazca? Há uma luz muito forte sobre todo o horizonte. Talvez esteja passando um grande meteoro. Parece que está cortando o céu inteiro. Estou vivenciando a mesma coisa que o povo Nazca vivenciava há 1500 anos. Um céu cheio de cores e desenhos. Como se eu tivesse entrado em outra dimensão. Parece um outdoor gigante. O que aconteceu naquela época? É um tempo diferente, um lugar diferente. Eu estou sentindo uma avalanche de lembranças que parecem se ligar de formas bem aleatórias. Mas são lembranças minhas. Jamais vou conseguir entrar na mente do povo Nazca. Quando eu voltei, a sensação era de que vivenciei algo profundo. Foi muito pessoal, mas também senti uma ligação muito forte com aquele lugar. Não posso saber como era ser do povo Nazca, mas há algo de especial nos rituais que aconteciam por aqui. Se eu puder aprender mais sobre esses rituais, talvez eu ache a resposta para as linhas. É difícil. Descobrir transforma. Apesar da minha longa e estranha noite no deserto ter sido intensa, não desvendei o mistério das linhas de Nazca. E eu fico lembrando de uma coisa muito estranha. O bizarro ritual de quebrar os potes que eu vi em Chavin de Huantar. Será que o povo Nazca também quebrava potes em cerimoniais? Eu me encontrei de novo com o arqueólogo Kevin Vaughan na esperança de uma resposta. Bom, potes inteiros foram achados quebrados por toda parte nas linhas. Na verdade, não eram inteiros. Realmente achamos potes quebrados em rituais jogados ao longo das linhas, junto com outras evidências de cerimônias que deviam ter sido algum tipo de oferenda para quem eles... Bom,
para quem eles costumavam venerar. E como sabemos que esses potes foram realmente quebrados por motivos cerimoniais e não foram pessoas que andavam com seus potes, bebiam demais e deixavam cair quebrando sem querer? Essa é uma boa pergunta, mas se você olhar aqui no lugar da rachadura deste pote em particular que eu joguei contra a pedra, você vê todos esses minúsculos fragmentos, alguns meio grandes, mas muitos fragmentos bem pequenos, quase uma poeira. Se ele só caísse, o tipo de fragmento seria diferente. Vamos ver como fica. Viu isso só? Não deixa dúvidas. Não se preocupe, esses potes são só imitações. Certo. Então, veja, tem esses fragmentos maiores aqui. Tem muito menos desses fragmentos bem pequenos que eram característicos do outro pote que eu joguei contra a pedra. Então está claro, o povo Nazca fazia nas linhas os mesmos rituais que seus antepassados em Chavin praticavam dentro de um templo. Acho que estamos progredindo. Então sabemos que esses potes eram quebrados com violência. Depois, Kevin me mostrou algumas conchas do mar que séculos atrás foram colocadas de propósito nas linhas. Elas vêm do Oceano Pacífico, a mais de 1.600 quilômetros de distância. Essas conchas vieram de tão longe que podemos imaginar que elas deviam ser muito valiosas. Nós sabemos que nos Andes essa era uma concha sagrada e, na verdade, simbolizava o oceano. E é claro que essas conchas foram colocadas intencionalmente nas linhas. Então, havia algum tipo de ritual relacionado à água. Então o povo Nazca aparece aqui. Eles quebravam potes e colocavam de propósito pedaços dessas conchas neste lugar. E em Chavin, milhares de peregrinos iam praticar elaborados rituais religiosos no subterrâneo. Mas será que os peregrinos iam às linhas de Nazca para executar rituais semelhantes em desenhos que eles nem conseguiam ver direito? Acho que finalmente descobri alguma coisa. Podemos ir até as linhas? Podemos. Mas antes, você tem que pôr esses acessórios que são feitos especialmente para andar nas linhas. Lindo. Vou ficar parecendo um pato na terra, eu acho, com esse negócio. Mas algumas linhas são incrivelmente frágeis e por isso a gente tem que usar esses calçados especiais. Ele distribui o peso que a gente coloca nas linhas. Me mostra o caminho? Claro. Recentemente, uma equipe de pesquisadores alemães conduziu testes nas linhas. E o incrível é que eles descobriram que o solo embaixo das linhas é muito mais compactado do que o solo fora das linhas. Mas por quê? Pelo impacto repetido de milhares de pés. Então essas descobertas nos dizem o quê? Elas nos dizem decididamente que as pessoas andavam nessas linhas. Eu acho que elas andavam nas linhas como parte de uma procissão ritualística. Para mim, o enigma das linhas de Nazca está sendo desvendado. Perto de Carhuate, era um local de encontro dos peregrinos, mas o destino final deles eram as linhas em si. O que o Dr. Volga e os pesquisadores recentes responderam é uma das perguntas mais básicas sobre as linhas de Nazca. Por que um povo antigo faria complicadas linhas em todo o solo do deserto que eles nem conseguiam ver? A resposta, elas não foram feitas para serem vistas à distância ou do alto. Eram lugares onde eles praticavam cerimônias religiosas, especificamente procissões. Hoje, as procissões ainda existem como parte dos ritos religiosos em muitos lugares. Seja em Meca, seja na Semana Santa em Roma, ou em muitos outros lugares ao redor do mundo, mas principalmente aqui no Peru. Elas são uma forma das comunidades expressarem suas crenças e ficarem em contato com o espírito divino que as une. Podemos saber muito pouco sobre as crenças religiosas do povo Nazca, mas sabemos que andar nessas linhas, nessas trilhas sagradas, era uma maneira do povo reafirmar essa crença junto. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.